Oi, gente! O Vida Saudável está começando agora e hoje a gente vai apresentar um tema inédito e ainda pouco conhecido e pouco divulgado. Você já ouviu falar em ESG ou simplesmente ESG? Essa sigla significa, em inglês, Environment, Social and Governance, que traduzindo para o português nada mais é que uma preocupação com o meio ambiente, com a área social e também com conceitos de governança. Esse conceito ele nasceu no mundo financeiro, mas já se tornou tão importante que hoje empresas, até pequenas empresas, estão preocupadas em levar essas estratégias para dentro delas. Essas empresas elas buscam uma postura mais engajada e socialmente responsável, coisas que são muito importantes para ser um diferencial hoje em dia. Portanto, pessoal, não sai daí que depois do intervalo eu te explico bem direitinho como é e como se faz o ESG. Nesse primeiro bloco, você vai acompanhar uma entrevista com a especialista em ESG, ou simplesmente ESG, Daniele Mafra. O conceito ESG, que significa Environment, Social and Governance. Ele nasce no mercado financeiro, veja só, para medir práticas ambientais, sociais e de governança, que é exatamente o que essa sigla ela significa no português. Mas olha só, essa discussão ela é tão importante que ela hoje se tornou um pré-requisito diferencial para empresas que precisam e querem estar engajadas socialmente e serem aí respeitadas no mercado. Isso também vale para pessoas, viu? E para o mercado público, na verdade, para o poder público. Quem vai falar mais sobre esse assunto está aqui ao meu lado, Daniele Mafra, ela é executiva de ESG. E vamos explicar, né? Porque ainda não é um termo muito fácil e nem é algo que está popularizado. Vamos explicar o que significa na prática essa sigla ESG. Luiz, essa sigla tem tudo a ver com o que acontece no mundo nos dias atuais. Né? A gente vive um momento em que as empresas precisam se comprometer de fato com o meio ambiente e com as pessoas. Veja bem, o termo surgiu de uma discussão no mercado financeiro em que as maiores empresas multinacionais do planeta estavam reunidos num movimento da ONU discutindo sobre a continuidade dos seus negócios, né, com a exploração de recursos naturais, de pessoas. E eles entenderam o quê? Que era preciso dar um freio, né, e pensar em estratégias de sustentabilidade, de responsabilidade social e de governança que sustentasse esse universo dos seus negócios. Então é importante a gente dizer isso, porque a gente já vê muitas empresas muito sensíveis às causas de responsabilidade socioambiental. Mas mais importante do que isso é ter uma estratégia de governança que a gente possa estabelecer isso e manter isso no negócio de forma verdadeira. Isso tem que fazer parte da cultura da empresa, né? Da cultura de uma marca pessoal do profissional. Isso porque as pessoas hoje já estão atentas a selecionar e fazer sua decisão de compra a partir de negócios que, de fato, têm um compromisso com o planeta e com as pessoas. Como é que elas funcionam de fato, assim, dentro de uma empresa ou, de repente, até mesmo nas nossas atitudes, né, aqui dentro da nossa comunidade? Eu costumo dizer, Luísa, que toda atitude importa. Né? Toda e qualquer atitude importa. Então, imagine que as empresas que adotam hábitos simples no seu dia a dia, desde as questões sustentáveis de energias renováveis, né? De controle gestão dos seus resíduos, né? Assim como a responsabilidade social, a inclusão de mulheres em cargos de liderança, a inclusão de pessoas em vulnerabilidade social, a atenção a projetos sociais atrelados ao seu negócio, ao estímulo à mobilidade ativa. Então, a gente tem uma série de oportunidades que podem ser personalizadas para cada tamanho diferente de negócio. Então é importante dizer isso. O que se adequa, por exemplo, a uma estratégia de comunicação ou estratégia de gestão. Essa semana estava no McDonald's com meus filhos, né, e vi lá que o McDonald's hoje está planejando que até 2030 eles não tenham mais, por exemplo, a produção de plástico nas suas embalagens. Não sei quantas pessoas já foram lá e perceberam que eles já adotaram mais questões do papel. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode ser adaptado, por exemplo, para pequenas empresas ou para outros negócios. Então, como é que cada negócio pode desenhar? Isso é preciso através de um diagnóstico, através de um plano mesmo de implementação dessas estratégias em cada tamanho do negócio.
Como é que essa empresa, essa marca ou essa pessoa, ela vai conseguir se beneficiar? Claro, a gente está falando aí de ter atitudes corretas, da questão aí de ter um mundo melhor para as futuras gerações, mas vamos falar aqui de imagem pessoal ou, de repente, até para a própria empresa, com relação a questões financeiras. Luísa, não só dá, como esse é um caminho, né? A gente vê marcas aí sendo rapidamente canceladas, por exemplo, em relação a processos de responsabilidade social com seus colaboradores, com a comunidade que está inserida, né? E, principalmente, ESG tem a ver com fazer o certo. Né? E as pessoas estão mais atentas a isso. Veja bem, a gente tem uma sociedade de consumo agora em que as pessoas que estão na faixa de consumismo são os millennials. E os millennials são as pessoas que têm hoje entre 20 e 40 anos, né? 27 e 43 anos. E aí a gente tem essas pessoas mais atentas a marcas que têm propósito. Você não consome mais de forma desenfreada, você escolhe aquele lugar que você vai consumir de acordo com o que ele vende, com o que ele se propõe, com o que ele se compromete. Então, sobre fazer os negócios, precisam entender que ESG tem a ver com fazer o certo e com atrair mais clientes e se diferenciar por fazer o bem, né, que é o mais importante. Então, imagino que todo mundo precisa do planeta e de relacionamento interpessoal para que o seu negócio prospere. Então, as marcas que saírem na frente, e eu costumo dizer o seguinte, hoje ainda é um diferencial, mas no futuro muito próximo isso já vai ser regimentado, regulamentado. Então, quem sair na frente agora, quem iniciar com as estratégias de ESG nos seus negócios, vai sair na frente, se diferenciar. E quem vier depois vai correr atrás do prejuízo. Você acha que o fator pandemia, ele também acabou acelerando a procura por esse tipo de estratégia de ESG? Luísa, eu não tenho dúvida sobre isso. O que aconteceu em outro continente, a milhões de quilômetros de distância de nós, a gente conseguiu perceber que interfere no nosso quadrado. Né? Então, a gente começa a entender que toda atitude importa, né? E todas as atitudes interferem em todas as pessoas, em todo o planeta. Então, a gente tem decisões hoje de consumo, uma decisão minha de consumo. Imagine, ninguém pensa que, por exemplo, nesse microfone aqui, a gente tem alguns litros de petróleo, né? Alguns carvões foram usados para construir ele, né? A gente tem espuma, tem plástico. Então, assim, a gente precisa ter decisões de consumo que estejam atreladas à sustentabilidade. A própria pandemia foi uma questão de desequilíbrio ambiental. Então, a gente precisa imaginar que o que a gente faz no dia a dia interfere em todo o planeta. E a pandemia acelerou essa percepção de que tudo que a gente faz interfere na vida das outras pessoas. E como é que está essa realidade hoje aqui no nosso estado? A gente já consegue fazer algum tipo de mapeamento entre algumas empresas? Elas realmente já saíram na frente? Sim, a gente já consegue perceber muitas empresas com estratégias, né, de sustentabilidade. A gente tem um foco muito voltado ainda na sustentabilidade, né? Muito pouco voltado ainda para a inclusão, para a diversidade na empresa, né? E muito menos ainda para a governança. Então, as estratégias de governança parecem ainda estar voltadas para as grandes empresas, né? Elas já perceberam a necessidade de implementar práticas de sustentabilidade que interferem muitas vezes diretamente no bolso. Então, se a gente tem, por exemplo, aproveitamento máximo de luz natural, né, de ventilação natural, isso tem uma interferência direta na economia de energia, né, e direta também no consumo de energia e nos gastos com energia. Então, a gente já percebe as grandes empresas atentas a essas questões sustentáveis que impactam diretamente o bolso. Né? E as questões sociais também, porque as empresas são regulamentadas por isso. Já existem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que obrigam as grandes empresas a contratarem, por exemplo, pessoas com deficiência no seu quadro de trabalho, no seu quadro de contratados. Mas a gente precisa que todos se comprometam com isso. Né? Aquela marca pessoal, aquele fisioterapeuta que é um profissional autônomo, aquele profissional de educação física, todos nós podemos, de alguma forma, dar uma colaboração para isso. Né? Dar uma contribuição, de alguma forma, para a responsabilidade social e para a responsabilidade ambiental. Como é que o cidadão comum, né, ele pode, de fato, se engajar nisso, ser uma pessoa, né, que está agregando valor ao seu redor e ter aquele diferencial, né, como pessoa? Luísa, escolher marcas com compromissos sociais e sustentáveis faz muita diferença. Né? Então, se você hoje é consumidor de um determinado produto, você precisa ter um hábito sustentável no seu dia a dia e preferir marcas que têm essa pegada também, né? Que têm esse olhar mais sustentável e com responsabilidade social. Então, esse já vai ser um diferencial muito grande, porque se o comportamento de consumo direcionar esse tipo de comportamento das empresas, a gente vai ter mais empresas fazendo bem. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já!
Bom, como eu já disse, não precisa ser uma grande empresa para aplicar as estratégias de ESG. Ana Moura é contadora, tem uma pequena empresa e já vem implementando algumas estratégias. A estratégia ESG tem sido pauta de entre 10 executivos e é uma resposta urgente que as empresas precisam dar ao planeta e também à humanidade. Questões ambientais são relevantes, mas as questões sociais têm levantado importantes discussões sobre o relacionamento das empresas com os clientes, com os colaboradores e também com a comunidade. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Ana Moura, ela que é sócia da Dantas e Moura Contabilidade, é empreendedora social, contadora pós-graduada em consultoria empresarial e direito tributário e está diretora da AEBA, a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, e também embaixadora da Rede Mulheres de Valor da CDL. Esse currículo incrível para dizer para a gente como tem sido praticar o ESG com a sua comunidade, com os seus colaboradores. Ana. Já é uma coisa muito antiga, mas que está chegando agora para que as pessoas tenham consciência do seu papel dentro das organizações. E aí a gente realmente está criando uma cultura agora na minha empresa e também estendendo isso aos nossos clientes para que eles realmente pratiquem. Porque se a gente não construir esse mundo melhor que a gente quer, a gente não vai conseguir. Esse mundo melhor não vai acontecer. E isso começa numa simples ação, no dia a dia, de você, vamos supor, a empresa que adota o copinho, um exemplo. Ainda a gente vê empresas que dizem que pratica, mas quando você chega lá tem um copo descartável, né? Isso já é um sinal de que realmente não acontece. As empresas que dizem adotar o ESG, quando você entra, que você começa a ver o que é que eles praticam de fato, eles não praticam ainda. Eu acho que falta muita informação ainda para que as pessoas pratiquem nas suas ações diárias. Vamos explicar como é que você tem feito isso dentro da sua empresa. Você falou do copinho descartável que já foi abolido. O que mais assim, de ações de ESG que você já conseguiu implementar? Recentemente, uma das coisas que a gente conseguiu e que eu fiquei muito feliz foi a energia solar. Eu sou muito feliz por ter alcançado isso aí. É um investimento que não é tão barato, mas que é muito compensador, não só pela economia financeira, mas também por a responsabilidade social que a gente tem com o nosso planeta. Quais as diferenças que você já consegue observar, né, com relação tanto à evolução das pessoas com que você trabalha, quanto da própria empresa? Nós somos uma empresa pequena, nós temos poucos colaboradores, mas a gente cuida muito do nosso pessoal, né? E isso aí é uma cultura que a gente adotou e que eu realmente levo às empresas. Cuidem do seu pessoal. Não é cuidar só para pagar em dia, não, tá? É você cuidar para você dar oportunidade, para você qualificar, para você dar o exemplo. Primeiro que a gente tem que ser o exemplo, né? O exemplo exatamente do cuidado com o outro. E isso se estende tanto à nossa empresa quanto aos nossos clientes, porque realmente é uma implantação de cultura. Quando a gente tem consciência do nosso papel e de que, de fato, uma simples ação a gente vai fazendo e galgando e levando para o colaborador vai entendendo, é como se você estivesse tomando consciência do seu papel realmente na empresa e no mundo. A gente está agora implantando um plano de carreiras, né? Apesar de ser uma empresa pequena, a gente sempre se comportou como uma empresa grande. Isso é uma coisa que a gente fala muito. Você é uma microempresa, mas você se comportando com atitudes de uma grande empresa, que nem sempre as grandes têm tantas atitudes legais, você com certeza vai galgar. E a gente vem falando com eles e a gente vem tratando com eles para cada vez mais eles se sintam pertencentes, sabe? Pertencentes à empresa, pertencentes à essência do que de fato a gente quer oferecer aos nossos clientes para que ele se sinta seguro e tranquilo. E por que apostar no ESG, hein, Ana? O que é que você vê? Como você vê essa estratégia hoje e no futuro? Eu entendo que o ESG veio para ficar.
realmente o planeta pede socorro. As pessoas precisam realmente ter consciência do seu papel na sociedade, no mundo, e a gente entende que ou você muda ou você dança. Porque na hora em que você não tem cuidado com o lixo da sua casa, que você não tem cuidado com a energia, que você não tem cuidado com as pessoas que estão em seu entorno, realmente não tem condições. Eu acredito que tudo que vem acontecendo no nosso planeta é fruto das ações erradas que nós todos praticamos. Então a gente está agora, o planeta está pedindo socorro e a gente está todo mundo desesperado querendo fazer alguma coisa. Então quem está querendo só pensar em si não consegue. Quando você pensa no todo, no macro, aí as coisas começam a fluir e a fluir positivamente. O Vida Saudável não terminou ainda, portanto não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Cecília Gurgel tem apenas 16 anos, ainda é estudante do ensino médio, mas com a pouca idade já até fundou uma ONG. Você vai entender agora como Cecília vem conseguindo implementar essas estratégias de ESG e tentando transformar a consciência ambiental da população natalense. Bom, gente, não é preciso exatamente ter uma empresa ou uma grande corporação para colocar em prática as técnicas do ESG e levar em conta essas questões ambientais e sociais. Com apenas 16 anos, a nossa convidada aqui, Cecília Gurgel, que agora, neste momento, está em Pittsburgh, nos Estados Unidos, ela desde cedo começou a ter essa preocupação com o meio ambiente, especialmente as questões das mudanças climáticas e também relacionados aí à questão da reciclagem. E aí, olha só, fundou uma ONG, a ONG Reciclar para o Futuro, para que ela pudesse cada vez mais atingir pessoas que pudessem também ter uma transformação na consciência ambiental. Muito bem-vinda, Cecília, que é o nosso Vida Saudável. Um prazer estar falando com você, viu? Obrigada, o prazer é meu estar aqui hoje. Como é que começou essa sua preocupação, essa sua agonia no coração quanto às questões ambientais que rodeavam você? Desde cedo, desde pequeno, eu sempre me interessei muito, né, pela causa ambiental. Em casa sempre fui muito estimulada a isso. E é tanto que, só que esse meu interesse, ele foi despertado mesmo depois de uma apresentação na minha escola, antes da pandemia, em 2020 ainda, deu uma apresentação sobre sustentabilidade. A partir daí eu comecei a me interessar e tive vontade de agir nessa área. Então eu comecei a fazer parte de um projeto de arborização urbana chamado Planta Natal, um projeto super bacana que tem como objetivo plantar 20 mil árvores ao redor da cidade. Eu comecei, diríamos, como uma voluntária, uma embaixatriz, fazendo parte do projeto, acompanhando os plantios. E com o tempo, esse meu interesse foi cada vez crescendo mais. E aí, eu decidi atuar em uma nova área, né? Junto com o Planta Natal. Meus pais sempre comentaram muito sobre coleta seletiva, sobre o problema do lixo. E aí, no final do ano passado, eu resolvi me interar mais sobre o assunto. E aí eu li, né, nos artigos e tudo mais, eu li que o Brasil produz 80 milhões de toneladas de lixo por ano e só recicla 4% desse número. Enquanto os países mais desenvolvidos, como a Alemanha, a Áustria, a Coreia do Sul, Bélgica, já reciclam mais de 60% do lixo que eles produzem. E o Rio Grande do Norte está ainda mais atrás, reciclando só 2% do lixo. Então, eu vi que o Brasil estava realmente muito atrás e decidi atuar, né, tentar mudar isso. Então, eu fui até visitar o aterro sanitário de Natal e, para mim, foi realmente um choque de realidade, né? Porque eu vi aquela quantidade de lixo gigantesca e tudo aquilo sendo basicamente enterrado, deixando de movimentar a economia e de ajudar o meio ambiente, né? Criar empregos e tudo mais. Então,
eu decidi fundar essa ONG junto com a minha irmã, nós cofundamos ela, chamada Reciclar para o Futuro, que tem como objetivo aumentar as taxas de reciclagem em Natal, né? E nossa meta é sair desses 2%, levar para 5% de lixo reciclado. Cecília, como é que funciona de fato a ONG, né? Como é que é a atuação dela aqui na capital potiguar? Nós fazemos essa conexão, né, entre condomínios residenciais e estabelecimentos comerciais com a cooperativa de reciclagem Cocamar, que fica ali em Cidade Nova, do lado do lixão de Cidade Nova. E a gente faz essa conexão por meio de reuniões via Zoom com os síndicos, né, com os administradores de condomínios. A gente faz essa conscientização e a gente também disponibiliza todo o material necessário para dar todo o suporte a eles. Então, se há um problema de conscientização dos condôminos, nós disponibilizamos banners, nós disponibilizamos materiais digitais para serem distribuídos em grupos de WhatsApp, nós disponibilizamos materiais para serem colocados no sol de entrada, nos elevadores, e a gente faz o apoio, né, para saber se o projeto está realmente dando certo, do que eles precisam. Colocamos eles em contato com a cooperativa. Porque muitas vezes a parte difícil é esse pontapé inicial. Depois que o negócio anda... Como é que tem sido essa reciclagem de fato? Já tem números aí que você possa destacar? Então, a gente já está perto de 40 novos condomínios só adquiridos pela ONG, né? A cooperativa já tinha em média uns 100 condomínios já com eles. E a gente acreditamos que com mais, em média, 100 condomínios, a gente já consegue atingir a nossa meta. Então, tá pertinho. Mas será que o pessoal mesmo está interessado em ter uma mudança prática na vida e ter esse olhar diferenciado, esse olhar mais sensível com relação à causa ambiental? Para nossa surpresa, a adesão tem sido muito boa. Por exemplo, no meu condomínio, o primeiro condomínio que a gente implantou a reciclagem foi o meu, né? Eu pensei, se eu quero que os outros façam, eu tenho que fazer. Então, eu conversei com o síndico do meu condomínio e a gente começou a fazer. Hoje, a adesão é de 100%. Todos os 31 andares fazem a reciclagem. Outros condomínios têm uma adesão de 70%, tem outros que realmente é muito baixo e a gente tem que ficar o quê? Mais na cola, a gente tem que dar mais um suporte, né, dar aquela conscientização extra, mas certamente tem coisas que a gente não consegue mudar na cabeça das pessoas, mas a maioria tem uma adesão muito boa. Como é que faz para aderir à ONG, aderir a esse projeto que vocês criaram? Nós temos o Instagram, que se chama @reciclar para o futuro, e também as pessoas podem entrar em contato conosco via WhatsApp, 99908-7252, ou então um número americano, que seria o meu, +1 412-925-1045. Certo, então, para finalizar, uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Se vocês ainda não fazem reciclagem, se vocês ainda não adquiriram esse hábito, eu peço a vocês que experimentem por alguns dias, porque é muito mais fácil do que vocês provavelmente pensam, né? Ao invés de você ter que separar o lixo plástico do vidro, do papel, não é nada disso. Você só precisa separar o lixo seco do lixo orgânico, o lixo reciclável do lixo úmido. É muito, muito fácil. E mesmo assim, se vocês já fazem isso, sempre tentem colocar na vida de vocês, colocar em prática uma ação mais verde, mudar um hábito, porque a gente precisa ser realmente a mudança que a gente quer ver no mundo. E são essas pequenas coisas que realmente fazem a diferença. Bom, pessoal, Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Eu espero de coração que você tenha gostado desse novo tema. Não esquece, tá bom? De nos acompanhar lá nas redes sociais, que é o @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá!